Embora Jacó estivesse retornando de Padã-Arã em obediência à ordem de Deus, ele não conseguia evitar uma forte sensação de apreensão enquanto percorria o caminho que 20 anos antes havia trilhado como fugitivo. O erro de ter enganado seu pai ainda pesava muito em sua consciência. Ele sabia que seu longo tempo longe de casa era consequência direta desse pecado. E esses pensamentos o acompanhavam noite e dia, tornando a viagem muito mais angustiante. Quando à distância avistou as colinas de sua terra natal, o coração de Jacó se agitou. Todo o seu passado veio claramente à sua memória. Junto com a lembrança de seus erros, veio também a lembrança do favor e das promessas de Deus, de que o guiaria e o protegeria. À medida que se aproximava do fim da viagem, crescia sua preocupação com Esaú. Depois que Jacó fugira, Esaú se considerara o único herdeiro das propriedades do pai. Agora, com a volta de Jacó, Esaú poderia temer que o irmão estivesse querendo recuperar sua parte na herança. E Esaú, se desejasse vingança, poderia fazer muito mal a ele, seja por ressentimento, seja para garantir as riquezas que considerava suas. Então, Deus novamente mostrou a Jacó que estava cuidando dele. Enquanto viajava pela região do Monte Gileade, 2 exércitos de anjos apareceram para cercá-lo e protegê-lo. Isso fez Jacó se lembrar da visão que tivera em Betel anos atrás, enchendo seu coração de esperança e alívio. Ele chamou aquele lugar de Manaim, que significa 2 exércitos. Gênesis 32:2. Mesmo com esse sinal, Jacó sabia que precisava agir. Ele enviou mensageiros a Esaú com uma saudação amigável e orientou exatamente o que deviam dizer. Embora Deus já tivesse dito, antes do nascimento dos irmãos, que o mais velho serviria ao mais novo, Jacó fez questão de se colocar como servo e chamar Esaú de meu senhor, para não alimentar mágoas. E para dissipar qualquer medo de que estivesse voltando pobre para reivindicar herança, ele deixou claro que tinha muitos bens e servos. Gênesis 32:5. Mas os mensageiros voltaram com notícias assustadoras. Esaú vinha ao encontro dele com 400 homens e não havia mandado nenhuma resposta à mensagem de paz. O acampamento de Jacó ficou tomado pelo medo. Jacó teve grande temor e angústia. Gênesis 32:7. Não podia voltar e avançar, parecia ainda mais perigoso. Então, dividiu seu grupo em 2, pensando que se um fosse atacado, o outro poderia escapar. Além disso, enviou presentes valiosos a Esaú, tentando aplacar sua ira. Tendo feito tudo o que estava ao seu alcance, Jacó se voltou para Deus em oração. Tu me disseste, volte para sua terra e sua família, e eu te farei bem. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que mostraste a mim, teu servo. Com apenas o meu cajado, atravessei o Jordão e agora tenho 2 grupos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão Esaú, pois temo que ele venha e nos ataque, a mim e as mães com seus filhos. Gênesis 32:9-11. Eles haviam chegado ao rio Jaboque. Quando anoiteceu, Jacó mandou sua família atravessar o rio e ficou sozinho. Decidiu passar a noite em oração, buscando a ajuda de Deus. Sabia que somente Deus poderia amolecer o coração de Esaú. Na solidão daquela noite, em uma região montanhosa e perigosa, Jacó se jogou no chão, tomado pela angústia. Era meia-noite. Tudo o que ele amava estava longe, vulnerável. O peso de sua culpa parecia esmagá-lo. Em lágrimas e orações fervorosas, ele buscava a Deus. De repente, uma mão o agarrou. Pensando ser um inimigo, lutou com toda a sua força. Na escuridão, eles travaram uma intensa luta. Jacó, em agonia, sentia que seus pecados o separavam de Deus. Mas não desistiu. Clamava em pensamento pelas promessas divinas. Quando já estava amanhecendo, o estranho tocou na coxa de Jacó, que ficou manco.
Nesse momento, ele reconheceu que lutava com um ser divino. Era Cristo, o anjo da aliança. Apesar da dor, Jacó não o soltou. Arrependido e determinado, segurou firme, chorando e suplicando por uma bênção. Oséias 12:4. O anjo disse: "Deixa-me ir, pois já rompeu a alva." Mas Jacó respondeu: "Não te deixarei ir sem que me abençoes." Gênesis 32:26. Não era a arrogância, era a fé de quem reconhecia sua indignidade, mas confiava totalmente na graça de Deus. Jacó havia vencido. Pela humildade, arrependimento e entrega completa, prevalecera diante da majestade divina. Segurou firme as promessas de Deus, e o amor de Deus atendeu seu clamor. O erro que levou Jacó a enganar seu pai foi agora claramente trazido à sua mente. Ele percebia que, se tivesse confiado em Deus, não teria precisado agir por conta própria. Como sinal do perdão divino, seu nome foi mudado de Jacó, suplantador, para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Gênesis 32:28. Jacó recebeu a bênção tão desejada. A culpa e a dúvida que o perseguiam foram substituídas pela doce paz do perdão. Agora, ele não temia mais encontrar Esaú. O Deus que o havia perdoado também poderia tocar o coração de seu irmão. Enquanto Jacó lutava no Jaboque, outro anjo foi enviado a Esaú. Esaú teve um sonho no qual viu Jacó rodeado pelos exércitos celestiais e entendeu que Deus estava com ele. Esaú contou esse sonho aos seus homens e mandou que ninguém fizesse mal ao irmão. Quando os dois grupos se encontraram, Esaú à frente de seus guerreiros e Jacó mancando, apoiado em seu cajado, uma cena emocionante aconteceu. Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, lançou-se ao seu pescoço, beijou-o e eles choraram. Gênesis 33:4. Até os soldados de Esaú ficaram comovidos com aquela cena de reconciliação. Na noite de luta junto ao Jaboque, Jacó aprendeu que confiar no ser humano é em vão. Seu único auxílio estava em Deus, e essa fé firme na misericórdia divina foi o que o sustentou. Essa experiência de Jacó é um modelo para o que o povo de Deus viverá antes da volta de Cristo. O profeta Jeremias descreveu assim: "É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela." Jeremias 30:5-7. Quando Jesus encerrar seu ministério no céu, começará o tempo de angústia. Cada caso já terá sido decidido. Não haverá mais intercessão. O Espírito de Deus será retirado da terra. Apocalipse 22:11. Como Jacó foi ameaçado por Esaú, o povo de Deus será ameaçado pelos ímpios. Assim como Jacó lutou naquela noite, os justos clamarão intensamente a Deus por livramento. Satanás tentará desanimá-los, acusando-os de seus pecados passados. Mas, confiando nas promessas de Deus, eles perseverarão. Se Jacó não tivesse confessado e abandonado seu pecado antes, teria desfalecido na hora da crise. Da mesma forma, o povo de Deus não pode ter pecados ocultos. Todos devem ser confessados e apagados pelo sangue de Cristo. Satanás tenta fazer as pessoas acreditarem que Deus ignora pequenos pecados. Mas a história de Jacó mostra que Deus não tolera o erro. Aqueles que escondem pecados não confessados estarão vulneráveis diante do inimigo. Mesmo assim, a história de Jacó também é uma linda promessa. Deus não rejeita quem se arrepende de verdade. Jacó venceu, não com sua própria força, mas pela rendição e confiança total em Deus. Assim será com os fiéis nos últimos dias.